Você já sentiu que existe algo em você que foi calado por muito tempo? Não é uma dor grande o suficiente para ser nomeada pelos outros, mas uma sensação silenciosa de esvaziamento. É como se pouco a pouco você tivesse deixado de ouvir a sua própria voz. E é exatamente aí que começa a jornada de Mulheres que Correm com os Lobos. Mas antes de falar sobre cura, força ou liberdade, Clarissa Pinkola Estés nos leva a um lugar mais profundo da experiência feminina. O território onde sobram apenas os ossos. O que permanece quando tudo que era externo cai? O que sobrevive quando a mulher que foi cansada, moldada, interrompida e domesticada? E é nesse lugar que nasce a pergunta central dessa obra. O que ainda canta dentro de você, mesmo depois de tudo o que foi perdido? Cantando sobre os ossos não é apenas sobre um título poético, uma linguagem de sobrevivência psíquica, emocional e simbólica. Os ossos representam estrutura, essência, aquilo que não desaparece mesmo quando a vida tira o excesso, o ruído e as máscaras. E o canto representa a força vital que insiste em continuar, mesmo depois de fraturas invisíveis. Clarissa nos apresenta uma tese poderosa. A mulher moderna muitas vezes não está vazia, ela está soterrada por expectativas, por papéis, por culpa, por excesso de entrega e por um modo de viver que ensina a servir, a agradar, a suportar, mas não necessariamente a existir de forma inteira. E aqui entra a beleza dessa obra. Ela não fala apenas de sofrimento, ela fala de reconexão, porque a mulher selvagem não é uma ideia romântica, é uma inteligência profunda da psique feminina. É um instinto que percebe, o corpo que sabe e a alma que reconhece quando algo não está certo, mesmo antes da mente conseguir explicar. Quando uma mulher se afasta demais dessa natureza, o corpo costuma a ser o primeiro a avisar. Cansaço constante, ansiedade, insônia, irritabilidade, sensação de estar sempre atrasada para a própria vida. Mas nem sempre isso é fraqueza. Muitas vezes é uma desconexão. A neurociência nos ajuda a entender que o cérebro ele não foi feito para viver em estado contínuo de ameaça, esforço e hipercontrole. Quando uma mulher permanece tempo demais em sobrecarga, o sistema nervoso entra em adaptação. E aquilo que era proteção pode começar a parecer exaustão. Em outras palavras, o corpo aprende a sobreviver, mas esquece de como viver. E é por isso que a medicina funcional integrativa é tão importante nessa nossa conversa. Porque ela nos lembra que vitalidade não é apenas a ausência de doença. Vitalidade é a capacidade de regular, reparar, dormir, digerir, pensar com clareza, sentir com presença e sustentar energia ao longo do tempo. A mulher que está longe de si, muitas vezes precisa apenas mais do que força. Ela precisa de mais escuta, mais pausa, mais raiz. E é esse o ponto onde o mito e a ciência se encontram. A história da mulher que perdeu contato com a sua natureza, ela não é só simbólica, ela aparece no corpo, nos hábitos, nas relações, na forma que ela se vê quando ela se abandona para caber. Por isso, começar essa leitura com Cantando sobre os Ossos é tão importante. Porque antes de falar em transformação, a obra nos pede verdade. E verdade, às vezes, é admitir que eu me perdi de mim mesma. Mas a obra também responde: o que é essencial em você ainda existe. E isso muda tudo. Porque se ainda existe osso, existe estrutura. Se ainda existe canto, existe vida. E se ainda existe vida, existe caminho de retorno. E veja bem,
esse retorno, ele não acontece num salto mágico. Ele começa quando a mulher para de se tratar como um projeto de ajuste e passa a se reconhecer como alguém que precisa voltar para casa. E voltar para casa aqui não é sobre perfeição, é sobre presença, é sobre resgatar o que foi silenciado, é sobre ouvir aquilo que o corpo, a alma e a história vem tentando dizer há muito tempo. Talvez o começo da sua reconexão não seja fazer mais. Talvez seja finalmente escutar. Escutar o que te cansa, escutar o que te alivia, o que te seca e o que te devolve a vida. Porque a mulher selvagem, ela não desaparece, ela espera ser lembrada. Se esse vídeo falou com você, eu quero te convidar para fazer parte dessa travessia comigo. Escreva aqui nos comentários a palavra ossos, se você sente que está nesse processo de voltar para si. E eu vou liberar um mapa mental desse episódio para você salvar e revisar sempre que precisar. Aproveita e me conta, em que parte da sua vida você percebe que se desconectou da sua própria natureza? Sua resposta pode, inclusive, inspirar os próximos mapas e episódios. E se você quer acompanhar essa série capítulo por capítulo, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque a cada semana nós vamos traduzir uma nova história de mulheres que correm com os lobos para a vida real da mulher contemporânea. E se esse conteúdo tocou você, compartilha com aquela mulher que precisa lembrar que ainda existe canto dentro dela. E marca também para que ela possa receber o mapa desse episódio. Até os próximos!